A gente vai falar agora sobre Maria Mireles Rodrigues. A gente mostrou esse caso muito triste ontem aqui no Primeiro Impacto. Essa mulher dedicou a vida ao marido e aos filhos. E depois de descobrir traições do homem com quem foi casada por mais de 20 anos, indignada, ela pediu a separação, porque ele não havia sido leal com ela. Mas essa história terminou como mais um caso típico de feminicídio que engrossa essa estatística que, infelizmente, coloca o nosso país entre os 5 primeiros nesse tipo de crime. Essa mulher que você vê na tela dedicou a vida ao marido e os filhos, e foi este marido, pai dos filhos dela, que ceifou a vida dessa mulher. Por quê? Porque ela falou: eu não quero mais esse relacionamento porque você não foi leal comigo. A repórter Fernanda Trigueiro conversou com o irmão da vítima e agora a gente vê os detalhes na reportagem. Ele vai fazer uma besteira com ela, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não deu tempo. A família estava com medo e o pior realmente aconteceu. A manicure Maria Mireles Oliveira Rodrigues, de 40 anos, foi mais uma vítima de feminicídio. Ela viveu a vida dela inteira para ele e para os filhos. Vaidosa, cheia de vida, cara, querendo reconstruir a vida dela novamente. Ele morria de ciúmes dela até com a sombra. Maria Mireles e Celso Vieira dos Santos foram casados por mais de 20 anos. Tiveram 2 filhos, mas o homem sempre teve comportamentos agressivos. Alguns anos atrás, ele chegou a agredir ela fisicamente, né? Assim, a gente, desde o início, a gente foi contra esse relacionamento dela, desde o início. A gente sabia de algumas coisas que ele fazia, né? Nos bastidores, né? Questão de traição com a minha irmã, outras coisas, entendeu? E a minha irmã descobriu, passou por cima, perdoou tudo, tentaram levar uma vida, mas ela descobriu mais coisas aí, não deu mais certo. Há um ano, Maria Mireles tinha decidido se separar de Celso, mas ele nunca aceitou a separação e também não saía de casa. Os dois, então, permaneceram morando sob o mesmo teto. A família conta que Maria, ao longo de todo esse tempo, buscava o diálogo e uma relação amigável. Mas o ex, a cada dia, era mais violento. Até que na última segunda-feira, depois de uma discussão, o eletricista de 56 anos matou a ex-mulher a pauladas na própria casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi o filho mais novo do casal, de 15 anos, que encontrou o corpo da mãe amarrado atrás do sofá. No ano passado, mais de 1.400 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, o que representa um caso a cada 6 horas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O ex-marido de Maria Mireles ainda não foi encontrado. O caso foi registrado nesta delegacia. A polícia já descobriu que ele retirou grande quantia de dinheiro do banco antes de fugir. A família está despedaçada, sabe? A gente é justiça. Ele tem que ser preso, ele tem que pagar pelo que ele fez, ele não pode ficar impune. Você vê que a pessoa, coração é terra que ninguém sonda. Essa mulher viveu 20 anos com um homem, com ele teve filhos, criou seus filhos, foi uma esposa dedicada ao seu marido e 20 anos depois, para começo de conversa, descobre que esse marido não está sendo leal àquilo que prometeu, né? Muito provavelmente diante de Deus, de ser um marido fiel. Aí ela, no direito dela, disse: olha, agora está comigo decidir ficar aqui ou não. Ela fala: não quero ficar, né? Você foi desleal comigo. Esse homem, em vez de se resignar ao erro que cometeu, pedir perdão e seguir a vida em paz, até porque continua sendo o pai dos filhos, né? Tinha que ser homem com H maiúsculo para dar exemplo para os seus filhos, porque até no erro a gente tem a possibilidade de ser digno, né? Não é porque a gente erra uma vez que a gente tem que ser crucificado pro resto da vida, não. Ele poderia, depois do erro, ter recuperado a própria dignidade, sendo o pai que os filhos dele mereciam ter. Mas muito pelo contrário, além de ser uma pessoa cruel, covarde, infiel, vai e mata essa mulher a pauladas. E agora fica a família dela, o irmão que nós vimos na reportagem, um pai com o coração dilacerado e uns filhos tendo que conviver agora com a triste, duríssima missão de seguir a vida e não repetir o péssimo exemplo que o pai deixou. Que tipo de homem, né, a gente está obrigado a conviver nessa sociedade que não consegue, depois de ter errado, de estar errado, decidir tomar a decisão correta. Só erra ainda mais, erros imperdoáveis. Agora, fugiu e a polícia procura.
Ainda sobre esse tema, né? Porque infelizmente, como nós vimos na reportagem, aqui no Brasil hoje, a cada 6 horas uma mulher é morta em questões assim de feminicídio, 4 todo dia. Então, enquanto você está aqui no Primeiro Impacto até acabar o jornal, mais uma foi morta, infelizmente. Esse é um caso desses. Tragédia no ABC Paulista, uma mulher de 18 anos que é morta quando voltava para casa depois de mais um dia de trabalho. Ela chegou a ser socorrida, não resistiu aos ferimentos e o ex-companheiro da jovem é o principal suspeito do crime e ele fugiu do local. Reportagem no ar. Foi numa tarde chuvosa que parentes e amigos se despediram de Kathleen de Souza, de 18 anos. Ela foi enterrada no cemitério Carminha, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A jovem foi morta com um tiro na cabeça por um homem que estava de moto e não conseguiu ser identificado por quem passava pela rua. Segundo parentes e amigos, era mais ou menos 10 para as 9 da noite quando Kathleen desceu naquele ponto de ônibus. Ela trabalhava numa perfumaria do centro da cidade e seguia para casa. A casa dela fica aqui nessa rua onde nós estamos, bem ali em cima, cerca de uns 200 metros daqui. Até então, uma noite normal. Segundo testemunhas, ele estava de moto e armado. Ele ainda perseguiu a garota por alguns metros e bem ali naquele ponto acertou um tiro na cabeça dela. Eu consegui conversar com uma pessoa no velório, uma vizinha que não quis se identificar. Assim que ela viu a movimentação, ela saiu de casa e veio até aqui para ver o que estava acontecendo. Ela viu Kathleen deitada na calçada. Os médicos chegaram rapidamente e viram que ela ainda estava com vida e a levaram para o hospital. Mas ela não resistiu e acabou morrendo. Os familiares da vítima não quiseram gravar a entrevista, mas acreditam que o principal suspeito é o ex-namorado dela que desapareceu depois do crime. Os dois namoraram por pouco mais de 1 ano e ele não aceitava o término do namoro. Parentes disseram que ela chegou a ser ameaçada de morte pelo rapaz. Ele agora está sendo procurado pela polícia. Eu queria só, antes da gente chamar a Dani Brandt, falar o seguinte, né? Esse é um pedido para os telespectadores homens que nos acompanham. Se você tiver um amigo que tem esse tipo de comportamento, que quando termina um relacionamento, ele simplesmente toca o terror na vida de uma mulher, desfaça essa amizade. Não adianta a lei ser dura, a justiça tentar fazer sua parte, a polícia prender um agressor, se socialmente ele não receber a mesma punição. Nas relações sociais, um homem abusivo, tóxico, agressor, ele precisa entender que ele também está sendo punido, que ninguém quer ficar perto dele se ele tem um comportamento como esse. A gente precisa sinalizar, né? Os homens de bem precisam sinalizar aos seus conhecidos que se ele se torna um risco para as mulheres, ele não terá amigos também. Não vai ter um companheiro para jogar futebol, não vai ter um companheiro para jogar sinuca, não vai poder sentar na mesa da cerveja e do churrasco, porque a gente só quer ter do lado, quando a gente é uma pessoa que faz coisa certa, gente que faz o certo também. Então comece a policiar suas amizades, porque talvez o simples distanciamento de um amigo que tem um comportamento muito complicado com a sua esposa, namorada, ex-namoradas, já sinaliza para ele que você também não compactua com isso.